Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos fazer a leitura. Vamos prestar atenção às ênfases que são dadas nessa carta. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? A primeira coisa a notarmos no versículo de número 1, logo ali no início, é o que está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Não está escrito de Éfeso, mas em Éfeso. Então, a igreja de Jesus Cristo que se reúne em Éfeso. A igreja, ela não é de Éfeso. E aí a gente lembra que nós somos, ou que a igreja do Senhor Jesus, ela é peregrina e forasteira. Ninguém pertence a um determinado lugar. Não se deveria, então, se dar, os nomes de igreja A, de igreja B. Devia se dar o nome da igreja que se reúne em tal cidade. É assim que a igreja de Jesus Cristo, então, começou. E aí, na sequência do versículo número 1, você vai olhar lá, que diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros, ou candeeiros, de ouro. Quem é que está falando aqui? Jesus. Então, em cada carta, nós vamos ver sempre Jesus falando, Jesus se apresentando como alguma daquelas características com as quais ele apareceu a João, lá no capítulo de número 1 de Apocalipse, como nós já estudamos anteriormente. Historicamente, a igreja de Éfeso, ela vai representar então o desenvolvimento dessa igreja, ou da igreja de Jesus. Então a gente propôs para os irmãos que quando nós fôssemos estudar as cartas às igrejas do Apocalipse, a gente também pensasse nessa questão profética, nessa questão histórica desse período da igreja, o qual nós também estamos inseridos. As mensagens que foram dadas, então, às 7 igrejas do Apocalipse, também são mensagens para a igreja contemporânea, também são mensagens para nós. Essa igreja, então, de Éfeso, ela historicamente, ela representa essa igreja
do primeiro século, que vai ali dos anos 30 ao ano 100 da nossa era cristã, ou, como você quiser, depois de Cristo. Éfeso, ela pode então significar duas coisas opostas entre si. Uma igreja desejada ou uma igreja solta. Então nós vamos ver nesta carta as primeiras sementes da apostasia que entram ou que entraram, né, na igreja como um todo. Eu digo a vocês, amados e amadas, que a gente consegue perceber na igreja atual também a presença dessas apostasias que começou lá na igreja, então, de Éfeso. Éfeso era uma principal província romana, situada, então, na Ásia. Era em Éfeso, então, que se encontrava o templo daquela grande deusa Diana, a deusa, então, dos Efésios. A Diana dos Efésios era também chamada de Artemis. O templo de Diana, então, ele era considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Quando Paulo, então, começou a pregar em Éfeso contra o paganismo, por 2 horas, muitas das pessoas que estavam lá ficavam, então, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Você vai ver isso escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 41. Esse templo, que foi dado então a essa deusa Diana, foi construído no ano 560 antes da era cristã, antes de Jesus Cristo. Esse templo, ele tinha as seguintes medidas: 115 metros de comprimento por 55 metros de largura. Haviam 120 colunas, então, que sustentavam esse templo. Cada coluna media em torno de 20 metros de altura por 1,20 m de espessura. Então, esses são alguns dados que eu estou trazendo para você. Hoje não existe a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso hoje é só ruínas. Seguindo então aqui a nossa lição, a igreja em Éfeso era a igreja que muitas pessoas gostariam de servir, ou gostariam de ser membros. Por quê? Porque nela trabalhou algumas pessoas assim que nós consideramos as Escrituras sagradas como influentes, né? Uma delas, o próprio apóstolo Paulo, que ficou mais de 2 anos trabalhando nessa cidade de Éfeso em prol do reino de Deus. Lá também estiveram presentes, né? Áquila, Priscila, Timóteo e também o apóstolo João. O apóstolo João passou também pela igreja de Éfeso. Então você já imaginou você estar, né, numa igreja onde você participa de uma escola dominical com Paulo ou com algumas dessas pessoas que foram pessoas que tiveram bem próximos, né, ali dessa pessoa tão maravilhosa, né, do nosso Cristo, do nosso Senhor. Versículo 2, então, de Apocalipse 2, da carta aos Efésios, você vai ver ali o seguinte: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, sei que você é perseverante, sei que podes suportar os maus, que põe à prova os que dizem então ser apóstolos, mas não o são,
e os acharam, né, ou achastes mentirosos. Então, o próprio versículo, ele fala por si. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja então perseverante, era uma igreja que ela provava aqueles que se diziam, né, ser então apóstolos. Se alguém se apresentasse como apóstolos, eu acredito que nesse tempo muitos falsos apóstolos se apresentavam diante das igrejas naquele tempo. Então eles tinham que passar por esse crivo da doutrina. E se não fosse visto como tal, eles eram então colocados para fora. Ok? Essa é a igreja que marca então esse período histórico do ano 30 ao ano 100 da era cristã. Verso 3. Tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Então aqui mostra que era uma igreja que suportava então as provas por causa do nome de Jesus Cristo. Era uma igreja que tinha então, e que passava por tribulações, uma igreja então que suportava então essas provas, uma igreja então que trabalhava em prol do reino de Deus, do reino do Senhor. Agora, no versículo 4, vem o primeiro e gravíssimo problema da igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Agora, quais são as características dessa igreja? Ali diz que é uma igreja perseverante, ali diz que é uma igreja que realizava boas obras, diz que era uma igreja que trabalhava, diz que é uma igreja que suportava as provas, diz ser uma igreja que suportava os falsos apóstolos, os falsos mestres, e todos aqueles que ela então achava como mentirosos, ela colocava para fora. Então, logo a gente pensa, né? Mas tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Vocês podem perceber que ali, né, no versículo 5, há uma fala ali, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-se, né? É o chamado que está sendo feito, então, para essa igreja. Abandonar, amados e amadas, o primeiro amor no reino espiritual, né? Vamos pensar assim. No reino espiritual é considerado uma falta grave. Então a gente primeiro precisa entender o que é esse amor. O que é esse primeiro amor? Qual o significado? É perfeitamente possível sermos dedicados à obra, ao trabalho do Senhor, sem termos o amor que Deus espera que tenhamos. Qual é o amor que Deus quer que tenhamos? Quando você ama uma pessoa verdadeiramente, o que você quer fazer? Você quer ficar com ela o tempo todo. Quando uma moça e um rapaz estão apaixonados e se encontram, eles ficam horas e horas juntos. Vejam, é um prazer só de estarmos juntos. Um não permanece sem o outro. Amar ao Senhor é querer andar com Ele, é querer fazer tudo o que agrada a Ele. Isso é amar ao Senhor. Isso é o primeiro amor. Sem sermos movidos por esse tipo de amor, o amor que nos faz ficar então grudados ao Senhor, nenhuma obra é eficaz. Então eu posso fazer vários trabalhos, eu posso fazer várias obras, mas se eu não estiver ligado, usando o termo aqui, né, grudado ao Senhor, nada daquela obra que fiz
é eficaz. Perceba que na carta dos Efésios há um reconhecimento de tudo aquilo que eles fazem. Poxa, vocês trabalham, vocês são uma igreja perseverante, né? Vocês não deixam ser enganados facilmente pelos falsos apóstolos. Mas há uma coisa que eu tenho contra vocês, é que vocês têm deixado o primeiro amor. É mais ou menos assim, eu quero estar com vocês, eu quero que vocês fiquem comigo, eu quero ter esse tempo junto com vocês. E eu não estou conseguindo ter esse tempo com vocês. Então, aos olhos de Deus, nenhuma obra vai substituir ou estar junto com Deus, ou estar junto com o Senhor. Porque às vezes a gente acaba, muitas vezes assim, achando que tudo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor é estar junto com Ele. O relacionamento com o Senhor vem em primeiro lugar. E muitas vezes nós escolhemos as pessoas por aquilo que elas sabem fazer. Não pelo relacionamento que ela tem com Deus, não pelo relacionamento que ela tem com o Senhor, mas muitas vezes é pela aptidão que ela tem para tal serviço, para tal trabalho. E aí nós vamos encontrando os primeiros problemas. O que muitas vezes acontece dentro da igreja? Até pessoas dentro da própria liderança da igreja. E eu não estou dizendo num contexto muitas vezes local, isso é muito mais amplo, em que você tem que ter cuidado, você tem que ter um tato para você conversar com aquela pessoa, porque qualquer coisa desequilibra ela emocionalmente. É uma pessoa muitas vezes agressiva, sabe aquela pessoa do chamado pavio curto? E a gente tem que parar com essa história de que temperamento não é tratado. Temperamento é também sim tratado, porque tudo está ligado ao caráter. Então a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, isso é tremendo, o relacionamento com o Senhor possibilitará a todas essas coisas que estão em desordens. O que a igreja hoje, atual, corre atrás? Está correndo atrás? Tratar o caráter. Ela entendeu que ela precisa pegar as lideranças, que ela precisa pegar as pessoas que estão envolvidas em ministérios na igreja, ela precisa pegar todo esse corpo da igreja e dizer assim, eu preciso tratar o caráter dessas pessoas, porque está difícil o relacionamento. Então, eu acredito que a igreja de Éfeso era uma igreja assim excelente, em tudo que fazia, mas faltava algo principal, primordial, que é esse relacionamento com Deus, relacionamento com o Senhor. Porque até mesmo nós, que trabalhamos para o Senhor, temos que parar para ouvi-lo. O que acontece na vida de um novo convertido? Ele quer estar na presença de Deus. Ele quer estar na presença do Senhor, ele quer estar adorando, ele quer estar glorificando. E muitas vezes isso nos incomoda. Porque a gente acha que, não, você tem que fazer alguma coisa. A pessoa começa a trabalhar. E aí você olha assim, já não é mais mesmo aquele que lá no começo da sua caminhada, que demonstrava esse amor por Deus, demonstrava esse amor por o Senhor. Ao longo do tempo ele vai perdendo isso. Então nós encontramos aqui a primeira repreensão. Só para a igreja de Éfeso? É tão grave perder o primeiro amor por Deus, que ele diz, se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, eu removo o teu candeeiro do seu lugar. O que significa remover? Não é no sentido de perder a salvação, porque Deus aqui ele não diz, vou destruir o candeeiro, eu vou removê-lo. O que é o candeeiro? Para que serve o candeeiro? Para iluminar. Menos luz você vai ter. Aí, lembra da história das obras? Que passarão pelo fogo? Que a gente já falou isso aqui? Puxa vida, mas tanta coisa eu fiz, né? Para o Senhor. E aí o Senhor
poderá nos dizer assim: quantas vezes eu quis estar a sós com você? Só nós dois. Entendam o seguinte, nós temos que encontrar o equilíbrio. Ah, agora eu vou parar tudo, então? Não, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que entender o seguinte, que eu preciso ter tempo de qualidade com Deus, de qualidade com o Senhor. Você pode muito bem estar realizando um trabalho para Deus, um serviço para o Senhor, mas completamente conectado com Ele. Você vai precisar tomar decisões. Convida Ele para tomar as decisões junto com você. Nós temos um exemplo perfeito para que a gente possa entender o que é o primeiro amor. É aquele casal então apaixonado, que nós citamos antes, que ficam então horas e horas conversando, que não sabem viver um sem o outro. Um dia eles se casam. A vida então vai passando e de repente a mulher ela vai se ocupando com a sua casa, com os seus filhos. O marido então vê a família crescendo, começa a se preocupar com o trabalho, com o sustento da família, tudo legítimo. Então, tudo isso vai tomando o lugar daquela comunhão, daquela companhia, daquele prazer de estarem juntos. O relacionamento, então, o que vai acontecendo? Ele vai esfriando, começa a ficar tudo no automático. E quem olha de fora vai dizer, puxa, que casal exemplar. Não estou falando daquele casal que briga explicitamente. A mulher, dona de casa perfeita, homem exemplar. E de repente ouve-se a notícia. Separaram-se. Ah, mas eu pensei que eram tão unidos. O que gerou isso? Perderam o primeiro amor. Não se arrependeram e não voltaram atrás. Acharam que era normal, que era assim mesmo. Em um casamento, quando se perde o primeiro amor, abre-se então a porta, e aí eu vou precisar falar isso, né, para demônios da separação e da destruição da própria família. Quando você recebe Jesus no seu coração, o que diz ali? É aquele o quê? Fogo. Toda pessoa que você encontra, o que você quer fazer? Você só quer falar de Jesus, você só quer ler a Bíblia, você não quer outra coisa. E de repente, você parou de estudar a Bíblia. Você parou de procurar aquele relacionamento com Deus. Tudo então se torna automático, tudo se torna frio. É o que nós chamamos de rotina. Vai para a igreja, volta da igreja, entra domingo, sai domingo, esfriou, acabou. Aquela potencialidade de amar a Deus, de se dedicar a Ele, é desviada então novamente para o mundo. É perigoso perder então o primeiro amor. É o prenúncio de perder, olha só, o testemunho para Deus e a comunhão com Ele. Então, a comunhão com Deus, que é uma coisa que a gente não pode perder. Foi falado aqui, você pode estar dentro de um ministério na igreja. E você pode estar tendo nenhum relacionamento com Deus, nenhum relacionamento com o Senhor. E você vai fazer aquilo bem porque você sabe fazer. E ninguém vai notar, mas Deus está vendo. Está entendendo? É o automático. Então a gente precisa cuidar disso. A igreja precisa entender isso. Agora, quando que isso começou a acontecer na vida da igreja? Foi agora? Foi no século 21, século 20, século 19, século 18? Não!
Já começou a acontecer lá no primeiro século. O que diz Atos 1:8 lá? Ser-me-eis testemunhas. É para isso que nós estamos no mundo. É para isso que a igreja foi então criada, para que a gente seja então essas testemunhas vivas de Jesus. As pessoas têm grande dificuldade de testemunhar Jesus às outras pessoas. Elas trabalham muito bem dentro da igreja. Elas fazem muito bem as coisas, mas elas têm dificuldades de testemunhar Jesus às outras pessoas. E testemunhar Jesus às outras pessoas não é um ministério específico apenas de alguns. É todos nós. Nós precisamos testemunhar Jesus. Por que quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, nós queríamos contar e falar a todo vento que agora a nossa vida tinha um dono e esse dono era Cristo? E por que agora paramos? O que será que aconteceu que esse ardor, que esse queimar no nosso coração deixou de ter? As pessoas, elas têm facilidade para realizar muitos trabalhos para o Senhor dentro da igreja, mas elas têm dificuldade de testemunhar Jesus ao mundo. Quantas pessoas poderiam estar de repente hoje aqui ou na igreja se todos desejassem, né, levar esse testemunho de Cristo adiante? Bom, nós temos uma epístola, que é a epístola de Paulo então aos Efésios, que descreve então para nós com mais detalhes a igreja de Éfeso. 30 anos depois, ou melhor, 30 anos antes da carta que está em Apocalipse. Então a gente vai ver ali o que Paulo falava desta igreja quando ela estava no primeiro amor. Efésios 1,15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor com todos os santos. 30 anos depois, a gente vai olhar lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Essa fé, de alguma forma, nesse período do tempo, ela foi mexida. Foi deixado mexer nessa essência. E aí, quando é mexido nessa essência, há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com Jesus ser afetada. Verso 6, Jesus ele continua, no verso 6 ele diz assim: tens, porém, isto, que aborreces, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Há algumas coisas que ele não aprova. E assim, por Deus, nós também temos que ter esse mesmo entendimento, esse mesmo pensamento. Tudo então que Deus odeia, nós também devemos odiar. E tudo o que Deus ama, nós também devemos amar. Sobre o que são os nicolaítas, há uma interpretação de que existe um homem chamado então Nicolau, ou que, melhor, que existiu então esse homem, que era um homem então tremendamente mundano, e que ele entra então na igreja e muitos passam então a segui-lo. Agora, o que é mais aceitável?
nós temos também o significado da palavra Nicolaos. Vamos usar então o termo grego para essa palavra, Nicolaos. Nikao significa vencer, significa dominar. E Laos, povo. Dominar o povo. Pensa-se então que o que Nicolau queria era dominar o povo. Todos aqueles que queriam dominar o povo eram chamados de Nicolaitas. Aquela pessoa que quer ter o domínio. Quem são então os Nicolaitas? São aqueles que dizem, olha povo, vocês não entendem a Bíblia, nós vamos explicar ela para você. Homens que tomam a liderança para dominar, usar politicamente o povo de Deus. A religião sempre foi usada por grandes poderes para dominar, para manipular o povo. Então, as duas apostasias aqui, ou as duas primeiras sementes da apostasia, a sã doutrina, é a perda do primeiro amor e essa obra dos Nicolaitas presente, então, na vida da igreja. A diferença da igreja de Éfeso é que eles não aceitavam essa obra de Nicolaita. Quer dizer, eu tenho a favor de vocês isso. Então, o pastor da igreja, ele não é dono do povo. Ele não tem o direito de dominar o povo. Então, hoje nós temos essa divisão na igreja. Clérigo e leigo. E o clérigo, ele não tem o direito sobre o povo. O direito sobre o povo está em Deus, está em Jesus. E ele não pode usar da sua função para tentar, de alguma forma, dizer mais ou menos assim: você tem que fazer aquilo que eu digo que você tem que fazer. A obra dos Nicolaitas está presente também na vida da igreja hoje, que são aquelas pessoas que querem ter o domínio sobre as outras pessoas. Você tem que fazer aquilo que eu estou dizendo para você que você tem que fazer. E muitas vezes sem usar nenhuma base bíblica para tal. Para a gente fechar o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no paraíso. Aleluia! Vocês se lembram, né, lá do início da palavra, né, lá em Gênesis, quando o homem então se tornou pecador, foi vedado a ele esse direito de ir até a árvore da vida, por causa do pecado. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. A árvore da vida, ela perpetua o estado reinante no momento. Por isso que Deus não permitiu que o homem, após haver pecado, tivesse direito a ir até a árvore da vida. Ele foi colocado para fora do jardim. E a árvore da vida foi guardada pelo Senhor. Está descrito lá a forma como essa árvore foi guardada. Então, ao você comer do fruto da árvore da vida, aquele estado reinante no momento em que se come o fruto, ele vai perpetuar. Esse acesso à árvore da vida só vai acontecer, só vai ocorrer quando Jesus então estiver já presente, onde todas as coisas já estiverem então em ordem, colocada então por ele. Então, ao vencedor não permitir que essas sementes da apostasia cheguem ao seu coração, é considerado um vencedor e terá então esse acesso à árvore da vida.
O estado do vencedor, quando for arrebatado, será perfeito. Escute bem isso. O estado daquele que for arrebatado no dia do arrebatamento da igreja será um estado de perfeição. E ele poderá então se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Historicamente, em que tempo que nós estamos no estudo? Do ano 30 ao ano 100.